Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Não esqueçam aí de pegar um papel e caneta para vocês poderem anotar toda a instrução que a gente vai ter aqui hoje, para também botarem as dúvidas. Coloquem que no final a gente vai tirar todas as dúvidas com essa profissional incrível. Vou aproveitar para apresentar ela, que é a nossa convidada, advogada há 15 anos, especialista em advocacia imobiliária, urbanística registral e notarial pela Unisc, além de diversos outros cursos de especialização na área de direito empresarial, LGPD e processo do trabalho. Certamente ela vai compartilhar com a gente muito conhecimento, né? Então já pega aí, que nem eu falei, papel e caneta, notebook, bloquinho, o que vocês tiverem, celular, grava áudio, para vocês não ficarem com dúvida nenhuma e no final a gente poder tirar todas elas, tá? Então seja bem-vinda aí, Vanessa Zambuja. Seja bem-vinda, chega com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Priscila. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigado pelo Homer por ter me convidado. E eu acredito que aqui a gente vai ter muita troca. Sei do profissionalismo de vocês, sei que aqui tem muitos corretores que estão buscando sempre a excelência, e eu acho que esse é o intuito aqui da Homer, né? Sempre qualificar o profissional, o corretor de imóveis, que é um profissional excelente, um profissional necessário nesse meio do imobiliário. Total, a gente acredita muito nisso, que o corretor é ele que faz o mercado andar e a gente quer trazer cada vez mais capacitação para ele. Vanessa, fica à vontade, se tu precisar de qualquer suporte, a gente está aqui e estamos aqui ouvindo e atentos para aprender contigo, Ótimo, tá bom? Tá bom, então vamos compartilhar aqui a tela para gente. Eu fiz um material aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil, né, Priscila? Então, assim, o que eu trouxe aqui hoje para vocês, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre documentação imobiliária, tá? Os documentos relevantes numa compra e venda. Porque a gente sabe que existem alguns documentos importantes e alguns documentos que devem ser buscados no início, né, do anúncio do imóvel, tá? O ideal do corretor é buscar esses imóveis quando ele faz a captação, né, essa documentação, se certificar que realmente o imóvel está apto para venda. Não somente quando ele fez a venda, porque às vezes acontece de ter alguma irregularidade ou faltar algum documento e isso ser verificado somente lá na venda. Isso pode prejudicar e, inclusive, não acontecer. Então, a gente está falando aqui de trazer segurança aos negócios imobiliários, na transação imobiliária, para minimizar riscos. Porque o corretor de imóveis, a imobiliária, também tem responsabilidade. A gente sabe da responsabilidade civil do corretor numa prestação de serviços. E quem é o cliente do corretor? Às vezes não é só o vendedor, o comprador também, porque o comprador vai atrás do corretor, ele vai na imobiliária buscando realmente uma segurança. Então, a gente vai tratar aqui de alguns documentos mais importantes. Eu vou passar para vocês aqui, então, nós vamos falar de documentos do vendedor, do imóvel e, no final, do comprador. Então, a gente vai iniciar, então, com alguns documentos importantes relacionados ao imóvel. Tá? Então, nós vamos tratar aqui de imóvel apto para venda. Então, a gente vai partir de imóvel com matrícula. Né? Claro, nós sabemos, assim, que existem N situações, imóveis de posse, imóveis em inventário. Então, assim, tudo isso necessita de uma regularização. Nós vamos tratar aqui hoje de uma compra e venda com imóveis partindo de uma matrícula, tá certo? Então, vou passar aqui para vocês. Eu separei, então, alguns tópicos relacionados à documentação. Então, com relação ao imóvel, qual é o primeiro documento que a gente tem que buscar? A gente tem que pegar uma certidão de inteiro teor com ônus e ações, tá? Da matrícula. Então, assim, não adianta pegar uma matrícula, o vendedor, né, trazer uma matrícula, uma escritura antiga. Tem que ser buscada essa certidão. Essa certidão é utilizada com uma validade no máximo de 30 dias. Então, é interessante, antes de captar o imóvel, né, captou o imóvel, o corretor vá e busque essa certidão. Eu entendo, inclusive, que seja interessante o corretor buscar as certidões, tá? Não deixar a cargo do vendedor. Por quê? Porque o corretor vai buscar, ele vai saber da autenticidade desses documentos. Isso é muito importante. Ainda mais hoje, que a gente pode pegar muita coisa online. Facilitou, sim, mas a gente tem que ter a veracidade desse documento. Então, esse documento de certidão de inteiro teor, o que vai vir nele? Vai vir descrito quem é o proprietário. Né? Então, ele vai descrever quem é o proprietário. Será que o proprietário realmente é o vendedor que está vindo ali me contratar? Ele vai trazer as características do imóvel. Então, vai descrever se é lote, se é terreno, se é urbano, se é rural, se tem uma edificação, se não tem. Vai trazer todas as confrontações,
vai poder conferir, então, se essa informação que está na matrícula está correta com o cadastro na prefeitura. E também, que esse é um ponto muito importante, vai trazer a questão dos ônus e ações. Se há algum problema não, algum gravame no imóvel, por exemplo, se tem lá registrado um usufruto, né? Porque se tiver registrado um usufruto vitalício, por exemplo, não há como ser vendido. Mas isso dá para regularizar, né? Se houver a renúncia desse usufruto. Então, o corretor tem que estar atento a isso. Ele tem que pegar a matrícula do imóvel e ler toda ela. Não somente a certidão de ônus. Tem muitos cartórios que vêm a certidão de inteiro teor com o ônus junto. Outros fornecem uma certidão à parte. O ideal é ler todo o documento completo, porque às vezes no meio da matrícula pode estar ali uma penhora, pode estar ali uma alienação fiduciária. Então, tudo isso tem que ser cuidado para poder ver se pode ser vendido. Então, se tem uma alienação fiduciária, não posso vender. Pode, desde que regularize a questão da alienação. Por exemplo, o comprador assuma perante o banco e assuma a alienação. Claro que isso é difícil, tem os requisitos do banco. Ou vende-se o imóvel, quita-se primeiro a alienação e depois vende imóvel. Então, imagine a situação disso estar na matrícula e o corretor não vê, não pegar uma matrícula atualizada, anunciar o imóvel à venda, ele for aparecer um interessado com pagamento à vista, inclusive, chega lá na escritura que ele vai pegar uma certidão atualizada da matrícula. E aí não tem, dá para regularizar, mas aí pensa no desgaste que isso ocasiona até para o comprador, pode até perder um negócio, tá? Então, esse documento é solicitado no registro de imóveis da situação do imóvel. Então, busca-se isso e confronta-se todos os requisitos, tudo que tem ali na matrícula. Outra certidão importante é a certidão de débitos municipais. Né? Então, a certidão de débitos municipais é onde a gente vai verificar se existe algum débito de IPTU, tá? Ou contribuição de melhoria referente ao imóvel. Ela é obtida perante a prefeitura do local do imóvel. Então, essa certidão é muito importante, tanto que é uma das certidões requeridas, exigidas na escritura. A gente vai tratar aqui de diversas certidões, tá? Que os tabelionatos normalmente não exigem, tá? Elas exigem algumas, mas outras a gente está trazendo aqui como a mais para realmente trazer mais segurança, para deixar tudo claro para o comprador e para o vendedor saber toda a situação do imóvel para não ter um problema futuro até de perda desse imóvel. Então, essa certidão municipal pode ser obtida na prefeitura, então, é simples. Hoje em dia a gente consegue ela online. Quase todas as certidões que eu estou falando, vou passar aqui para vocês, conseguem de forma online. Outra certidão, né, é a certidão de débitos condominiais. Então, se o imóvel pertence a um condomínio de casas ou um condomínio edilício, prédio, né, um apartamento, essa certidão é importante. Por quê? Porque esse débito condominial ele é do imóvel, assim como o IPTU que eu falei anteriormente. Né? Então, ele é um débito do imóvel, ele acompanha o imóvel. Então, se não for verificada essa dívida e for vendido o imóvel, o atual comprador vai pagar esta dívida a partir da posse do imóvel. Então, é muito importante buscar essa certidão. Só que tem que ter um certo cuidado com essa certidão. Tá? Ela é uma certidão, não, uma declaração. Ela é um documento assinado pelo síndico, tá? É o síndico que tem competência para assinar esse documento. E nesta assinatura, vocês têm que exigir sempre um reconhecimento de firma do síndico e a cópia autenticada da eleição, para provar que ele é o síndico. Que já teve casos de pessoas se dizendo que era o síndica, não era a síndica, e acabou ocasionando uma dívida para o comprador que acreditou que não tinha dívida do imóvel. Tá? Às vezes também tem esse documento assinado por administradora, mas a administradora não tem poderes para assinar esse documento, a não ser que ela tenha uma procuração do síndico. Então, o ideal é sempre pedir a declaração, essa certidão de débitos condominiais assinada pelo síndico, que não terá problemas para vocês. Uma outra certidão, tá? A certidão dos imóveis enfitêuticos. O que é isso, né? É os famosos imóveis terras de marinha, né? Que, enfim, houve até agora uma regulamentação de estar mudando isso, mas ainda existem muitos imóveis que estão localizados em zona da União. Ou são terras de marinha, ou a gente tem os terrenos imperiais, né? Como agora lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem muitos terrenos imperiais. Então, é pago o foro e o laudêmio, né? O foro é uma taxa anual que é paga,
E o laudêmio é pago sempre quando há circulação deste imóvel. Então, normalmente, os imóveis já têm essa inscrição, é chamado RIP, o número. Isso já consta, o proprietário sabe disso. E essa certidão ela é obtida na Secretaria de Patrimônio da União, também de forma online. Se há dúvida se o imóvel é e não é, e o vendedor não tem essa informação, pode ser feita uma consulta. Entra também no site da Secretaria de Patrimônio da União, né, e coloca os dados lá do imóvel e vai saber se existe ou não existe uma inscrição. Se não existe inscrição, tá tudo certo. Se existe, ele vai informar e aí vai poder emitir essa certidão negativa. Bom, agora nós vamos tratar um pouquinho de imóvel rural. O que eu falei ali antes era praticamente de imóveis urbanos. O imóvel rural, claro que também temos que buscar a matrícula atualizada, a certidão de matrícula. Mas o imóvel rural tem uma outra peculiaridade de outros documentos que devem ser buscados, como o certificado de cadastro de imóvel rural, o CCIR. Tá? É um documento obtido no site do Cadastro Rural. Para que serve? Para certificar a situação dele perante o INCRA. Tá? Então, todo imóvel rural tem que estar cadastrado lá. A gente também tem a questão do georreferenciamento, né, dependendo da área. A maioria já está obrigado a ter o georreferenciamento, depende do tamanho, da localização. Então, é importante ter essa inscrição no INCRA e buscar isso com relação a esses imóveis rurais. Outra certidão é a certidão negativa de ITR, tá? Que é o Imposto Territorial Rural. Como o imóvel urbano tem o IPTU, o imóvel rural não tem IPTU. Então, nós temos a certidão negativa de débito do ITR. Essa é uma declaração que é feita anual, é um valor muito, muito baixo comparando a outras declarações e outros impostos que tem. E isso se busca no site da Receita Federal. Tá? Também é online, também é uma certidão gratuita, né? É simples de buscar, só depende do número ali, tem que ter um número do imóvel, um número do cadastro rural ali do imóvel, perante a Receita Federal, e vocês conseguem verificar essa existência de débito tributário do imóvel e regularizar antes de anunciar a venda, né? Nós falamos, então, de algumas certidões do imóvel, né? E agora nós vamos falar do vendedor. O que a gente tem que pensar aqui na questão de imóvel? Por que a gente está falando tanto em certidões e regularização? Em razão do seguinte, tá? Qualquer dívida que exista do vendedor pode refletir no patrimônio. Então, por isso a importância de verificar toda a situação do imóvel em diversos órgãos, como a gente viu ali, e também agora a situação do vendedor, porque se o vendedor, pessoa física e pessoa jurídica que a gente vai tratar também, mas pessoa física que a gente vai tratar agora, se tiver dívida no nome dele, dependendo da dívida, do volume da dívida, pode afetar no patrimônio. Então, por isso a importância de agora a gente buscar ver as certidões do vendedor. Então, o primeiro ponto é buscar os documentos pessoais, né? Então, para que a gente vai buscar os documentos pessoais do vendedor? Documento de identidade, até para ver se realmente o vendedor é o real proprietário. Então, comparar se aquela pessoa que está vindo aqui me trazer um imóvel para vender é o que consta na matrícula para poder vender. Outro ponto, ver a capacidade civil dele. Se ele não é menor de idade, se ele não está interditado, né? Se ele é apto para vender o imóvel, tá? Outro documento também, a questão do comprovante de residência. Por que o comprovante de residência? A gente está falando aqui dessas certidões, agora nós vamos entrar um pouco mais detalhado nisso, na questão do vendedor, porque a gente tem que saber qual é o domicílio do vendedor. Por exemplo, a gente tem um imóvel para vender no Rio Grande do Sul, mas o vendedor pode morar em São Paulo. E de onde a gente busca essas certidões? Dos dois lugares. Do domicílio do vendedor e da situação do imóvel. Para a gente ver se não há dívidas em nenhum dos dois locais. Da situação do imóvel, a gente sempre vai buscar certidões do imóvel e do vendedor, da situação do imóvel. Mas a gente tem que cuidar do domicílio do vendedor. E às vezes o vendedor mora, por exemplo, está morando há 1 ano em São Paulo, e há 2 anos atrás ele morou no Rio de Janeiro, e há 3 anos atrás ele morou no Rio Grande do Sul. Por diligência, eu entendo que seja importante buscar, por exemplo, desses 3 domicílios, entende? Porque é períodos muito curtos que houve esta mudança de residência. Pode ter ocasionado algum processo, alguma questão trabalhista, e pode ter alguma dívida lá, porque as dívidas são executadas e cobradas no domicílio do devedor. Então, se ele morava na época em São Paulo, o processo vai estar tramitando em São Paulo. Então, esse é um cuidado que o corretor também tem que ter.
numa entrevista com o vendedor, conversar com ele, né? O senhor mora aonde? Ah, mora em tal lugar. Há quanto tempo? Ah, tanto tempo. Onde morava antes? Então, assim, essa entrevista é interessante. Vai coletando essas informações para depois ir atrás de todas essas certidões. Além dos documentos pessoais, então, a gente parte agora para a certidão de estado civil atualizada. Essa certidão, da mesma forma como a certidão do imóvel, ela tem uma validade de 30 dias. Tá? O ideal é que ela seja no máximo de 30 dias. Tá? Ali a gente vai saber, então, se o vendedor é solteiro, é casado, enfim. Isso vai ser perguntado para ele. Pode ser que ele diga, eu tenho uma união, eu sou solteiro, né? Na certidão está solteiro. Mas será que ele não tem uma união estável? Então, isso também é importante de ser perguntado. A união estável não vai estar na certidão de estado civil, mas pode ter um contrato de união estável. Se ele declarar que não tem união estável, o ideal sempre também é fazer uma declaração, informando que ele declara que não vive em união estável. Por quê? Porque a gente tem a questão dos regimes de casamento. Então, se uma pessoa está vendendo um imóvel, ela é solteira, tudo bem, é ela que vai assinar. E se ela é casada? Aí nós temos que ir para o regime de bens. Então, por exemplo, é casado em comunhão parcial de bens. Então, o cônjuge vai ter que assinar a venda também. Então, isso deve ser observado e toda a documentação do cônjuge, como a gente viu desde o começo aí do vendedor, do cônjuge também, toda a documentação e todas as certidões negativas, da mesma forma, porque pode ter dívida no nome do cônjuge. E não importa que o imóvel esteja somente no nome de um, tá? Porque a questão do regime de casamento se comunica. Então, não importa que o imóvel está lá no nome do João, casado, mas é do João. Não importa. Para ele comprou sozinho, mas ele comprou casado, sozinho, no nome dele. Mas ele vai vender, a esposa vai ter que assinar, tá? Então, é muito importante vocês buscarem sempre essa certidão atualizada já no começo, tá? Sempre, isso que eu tô falando, tudo isso aqui a gente está falando como prevenção, e também para evitar problemas assim futuros e desgaste, né, e retrabalho, entende? Então a gente busca isso tudo no começo, na análise documental, antes de anunciar o imóvel. Essa certidão, onde é que pode ser buscada? No registro civil, onde ocorreu o último ato, tá? Ou então lá onde ele registrou o nascimento, porque tudo que acontece volta lá para a certidão de nascimento, tá? No mesmo cartório. Ele pode ter nascido em São Paulo e casou no Rio Grande do Sul. O casamento é informado lá em São Paulo também, na certidão de nascimento. Então, não importa onde vai buscar, se vai ser no registro original dele, onde ele nasceu, ou se ele diz que casou em outro lugar, pode pegar aquela também, elas vão se comunicar, tá certo? Mas é muito importante buscar isso. Outra certidão do vendedor, de débito municipal. Essa é diferente da certidão de débito que eu falei no começo do imóvel. Do imóvel é relacionado ao imóvel IPTU. Aqui a gente está falando de débitos municipais, envolvendo a pessoa física, o CPF. Né? Pode ter alguma dívida referente à taxa, ISSQN. Então, é importante buscar essa certidão municipal. E em qual local? A mesma forma, no local onde está o imóvel e no local do domicílio, se for diferente. Aí nós teremos 2 certidões, 3 certidões, enfim. Vai depender dos domicílios, do período de domicílio que ele teve em cada lugar. Certidão de débitos estaduais, também no nome do vendedor, né? Ou vendedor, ou vendedores, ou cônjuge também. Por exemplo, tem uma dívida de IPTU, como vai constar um débito lá na estadual. Então, isso pode ser buscado na Secretaria Estadual da Fazenda, de forma online, também sem custo, simples, com o CPF da pessoa, entra no site lá do Estado, por isso é importante saber o domicílio, e obtém essa certidão de forma rápida. Certidão de débitos federais é obtida na Receita Federal, então, para ver se não há uma dívida com a Receita Federal. E outro ponto também, além de dívida, a questão do CPF. Né? Às vezes o CPF está irregular, não tem dívida, mas irregular por cadastro. Então, além de buscar essa certidão de débito, é bom ir no site da Receita e fazer uma consulta para a situação cadastral do CPF. Porque se o CPF tiver com alguma irregularidade, por exemplo, suspensão, falta de alteração no cadastro, alguma coisa assim, não vai poder ser usado futuramente para fazer a compra, para fazer a escritura. Então, isso tudo já dá para fazer tudo antes, chamar o vendedor e dizer, olha, apareceu um problema aqui, tem como regularizar? Né? Vamos ir vendo isso aí. Claro que tudo isso aqui que eu estou falando pode ir vendo a questão do imóvel, anuncia e vai regularizando. Entende? A gente não vai tratar aqui, essas certidões todas aqui, algumas podem impedir a venda, sim, mas algumas outras não. Tá? As certidões obrigatórias lá para fazer escritura lá no tabelionato, como a certidão de débito trabalhista,
a de IPTU e algumas outras, sem elas não faz a escritura. Agora, tem outros que a gente está tratando aqui que não é exigida pelo tabelionato, pelo cartório. Vai das partes verem, então, o que está acontecendo, né? Qual é o débito que está envolvendo, se a gente regulariza, não regulariza, se eu compro e abato o valor da dívida. Então, é tudo uma negociação. A questão é, a gente tem que partir do princípio da boa-fé. O comprador e o vendedor têm sempre que estar agindo em boa-fé, para não viciar o negócio, tá? Porque se for provada uma má-fé que prejudique terceiros, essa venda pode ser cancelada e quem pagou perde o valor, enfim, ou perde o imóvel, né? Essa outra certidão que eu estava falando, então, a certidão trabalhista. São dois tipos de certidão aqui. A gente tem a certidão trabalhista do TST, que é aquela exigida lá no tabelionato, é essa que eles exigem no cartório. O Tribunal Superior do Trabalho é uma certidão obtida online, gratuita, somente com CPF ou CNPJ, a gente entra lá e obtém. O que é essa certidão? Quando existe demandas trabalhistas que estavam em execução, né, e não conseguiram cobrar, é cadastrado, então, o cadastro dos devedores trabalhistas, está lá cadastrado no TST. Então, se ela vier positiva, tem que verificar o motivo para tentar resolver. A do TRT, o que acontece? A Justiça do Trabalho é dividida em regionais. Então, depende do domicílio do vendedor ou do imóvel para saber qual TRT pertence. Então, o TRT da 4ª região é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aí a gente tem que ter o TRT da 1ª, da 2ª, da 3ª. Então, depende do TRT, a gente também entra, é online. Aqui, nesta certidão do TRT, o que a gente vai descobrir? A gente vai obter ações trabalhistas em andamento. Então, veja, são duas coisas. A do TST, a gente já vai ter a relação de débito. Ó, João está devendo X valor na ação tal, foi condenado, acabou, tá lá. Na outra, a gente vai ver ações em andamento. Porque o que a gente tem que cuidar aqui, não somente nas questões trabalhistas, mas em qualquer outra demanda, qualquer outra ação. A gente falou lá no começo sobre a certidão da matrícula do imóvel, onde tem averbado ônus e ações, que pode ter uma penhora, uma hipoteca, enfim. Mas, às vezes, isso pode ainda não ter acontecido no imóvel, tá? Então, a gente pode ter uma ação trabalhista tramitando, pode ter sido pedida uma penhora lá do imóvel X, e isso não foi ainda autorizado pelo juiz, enfim, ainda está lá nos trâmites, e não está, então, registrado na matrícula. Então, se foi na matrícula, olha, não tem dívida nenhuma, não tem problema nenhum, mas tem ação trabalhista em andamento. E se tem ação trabalhista em andamento, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? De repente, por causa dos valores das ações. Porque, às vezes, dependendo do valor da ação, pode influenciar no imóvel. E, de repente, é o único imóvel daquele vendedor que está lá respondendo uma ação trabalhista. E aí ele vende aquele imóvel, ele fica totalmente sem condições de quitar uma ação trabalhista. É isso que não pode. Então, num caso assim, por exemplo, que tenha uma demanda, uma dívida, ou até já tenha uma penhora registrada lá e há muito interesse de comprar o imóvel, tem opções. A gente pode entrar no processo trabalhista, pedir uma autorização judicial, dizer, olha, doutor, a dívida é 200 mil reais. Ele está querendo vender o apartamento por 1 milhão. Então, assim, o senhor autoriza a vender, a gente vende o imóvel por 1 milhão, paga a dívida trabalhista, desconta, e o que sobra o vendedor recebe. Ok, o juiz autoriza, não tem problema nenhum. A questão é não tentar regularizar essa dívida e correr o risco de perder o imóvel, tá? Porque um imóvel que estiver sendo discutido ou já tiver lá uma execução trabalhista em andamento e for vendido o imóvel, pode ocasionar a chamada fraude de execução e a pessoa que comprar pode perder esse imóvel. Então, sempre o interessante é buscar essas certidões e negociar se há interesse realmente de comprar esse imóvel. E até uma forma também, claro, de resolver uma demanda trabalhista, porque às vezes é difícil também de vender um imóvel, aparece realmente alguém interessado em comprar, então já regulariza. A outra certidão do vendedor, a gente tem a certidão negativa de protestos, que é obtida num cartório ou tabelionato de protestos, né, do domicílio dele, do domicílio do imóvel. Isso aqui pode ser, às vezes, um cheque, uma nota promissória ou qualquer dívida, um contrato que não foi cumprido, a pessoa, né, o credor, pode ir e protestar isto no cartório. Então, é ideal também ver se não tem esse tipo de protesto em nome dos vendedores. A certidão também, aqui, na verdade, são várias certidões. Eu entendo que essa aqui é mais complicada, é mais difícil de fazer, de buscar. Por quê?
porque a gente não existe no Brasil uma central, isso até é uma coisa que a princípio seria ideal de ser construída, né? Mas para a gente saber todas as ações que existem no país em andamento. Não tem como, tá? Isso aqui, na verdade, são pelo tribunal estadual e muitas vezes pela comarca. Então, não há como pegar uma certidão nacional de ações cíveis e criminais. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado, escolher a cidade e buscar a certidão. E alguns tribunais ainda não têm uma certidão única. Então, é assim, eu vou entrar lá e vou pegar a certidão de falência. Eu vou lá, aí depois eu entro e pego a certidão de ações de execução, a certidão de ações criminais. Por quê? Da mesma forma da questão trabalhista. A gente falou lá das certidões trabalhistas que pode ter dívidas trabalhistas. Aqui são ações cíveis e criminais. Então, pode ter uma ação de cobrança em andamento, uma execução em andamento. E além de dívidas, a gente também pode ter ações em andamento envolvendo o imóvel. Isso é importante de buscar. Pode ser que alguém está reivindicando a propriedade daquele imóvel. Pode ser que tenha uma ação de reintegração de posse envolvendo aquele imóvel. Pode ser que tenha um uso capião envolvendo aquele imóvel. Então, é importante de pesquisar a existência de demandas na Justiça Estadual e Federal. Tá? E a Federal também é da mesma forma. Vai entrar no site da Justiça Federal do Estado, essa sim é mais tranquila. Tu entra do Estado e no Estado tu pega uma certidão, ela vem completa. A estadual tu vai ter que entrar pelas comarcas. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é realmente para ter muito mais tranquilidade. Essas certidões aqui, muita gente não pega. Por quê? Porque realmente é trabalhoso. Tá? Mas uma diligência, uma due diligence bem feita, essa documentação é importante. E se ela vier positiva? E se vier ela dizendo que tem uma demanda, uma cobrança? O que a gente faz? A gente pode pedir uma certidão narratória. O que é isso? O juiz vai fornecer uma certidão descrevendo qual é aquele processo, quem são as partes, que valor está envolvido. Por quê? Porque, como eu falei, é a mesma questão da trabalhista. De repente é interessante. Bom, é uma dívida de 50 mil, é uma dívida de 10 mil. E a gente está tentando negociar um imóvel de 1 milhão. Isso não pode impedir a venda. Então, vamos lá, vamos acertar aquilo lá. De repente, o comprador paga e diminui do valor da dívida. Né? A mesma coisa do IPTU. Uma dívida de IPTU também não precisa impedir a venda do imóvel. Dependendo, vamos negociar. Né? Então, se resolve isso tudo antes. Tá? Antes, por isso... Aí tem tempo de fazer isso. Buscando essas certidões antes, a gente tem tempo de ir regularizando, de conversando e buscando isso. Tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho de vendedor pessoa jurídica. Tá? A gente veio falando aqui de pessoa física, mas também temos pessoa jurídica. E com relação à pessoa jurídica, o que eu vou trazer para vocês aqui? A gente vai tratar basicamente de dois tipos jurídicos, tá? Que é os mais comuns, os mais usuais, tá? Que é a sociedade limitada, né? E a sociedade anônima. Por que eu vou trazer essas duas? Porque elas são constituídas de forma diferente. Tá? A sociedade limitada e a EIRELI, o que é a EIRELI? A EIRELI é uma empresa individual com responsabilidade limitada. Então, a sociedade limitada são várias pessoas e a EIRELI é uma pessoa. Mas as duas, elas são de responsabilidade limitada. O que significa isso? Cada sócio responde pelo seu quinhão, pela sua participação societária. Tá? Então, se houver alguma dívida que reflita na empresa, vai refletir até o capital social investido, até a cota de cada um. E a sociedade anônima, o nome já diz, a gente não sabe quem é o sócio, então ele é por outro instrumento. Então, as sociedades limitadas e EIRELI são constituídas por contrato social, normalmente registrado na junta comercial, algumas são registradas por exemplo, como advogado, sociedade de advogado, registrada na OAB, tá? Não é registrada na junta comercial. Então, a gente tem só alguma diferença, mas a maioria é registrada na junta comercial. E a sociedade anônima, o nome do documento é estatuto social. Então, são dois instrumentos diferentes. O que tem que ser pedido, então, quando é uma pessoa jurídica? O contrato social e a última alteração. Porque, às vezes, o contrato social tem 20 anos, enfim. Né? A gente tem que pegar sempre a última alteração. O estatuto social também, o estatuto social e a última ata de eleição. E o que nós temos que fazer com esses documentos? Ler ele todinho, tá? A gente tem que pegar um contrato social e ler todo ele, estatuto também. Por quê? A gente tem que saber quem pode vender em nome da empresa. Porque a gente está falando aqui de pessoa jurídica, mas é uma pessoa física que vai assinar um documento. É uma pessoa física que vai lá assinar a escritura.
Então, a gente tem que ler quem é. Ah, é o sócio administrador. Às vezes não é. Às vezes é mais de um sócio. Então, depende da empresa. Às vezes, está limitado, por exemplo, numa sociedade, a gente só pode, o sócio administrador pode comprar imóvel até 100 mil. Sócio administrador pode vender até 100 mil sem ninguém mais autorizar. Mas, de repente, um imóvel de 500 mil tem que fazer uma assembleia. Então, isso vai estar descrito no contrato social. Então, isso é muito importante de ler todo o contrato social e o estatuto, junto com as alterações e a ata de assembleia. E, além desses documentos, da Constituição, das empresas, da sociedade, o que mais que a gente tem que buscar? O cartão CNPJ, tá? Que é no site da Receita Federal, coloca no Google, assim, consulta CNPJ, vai direto para o site da Receita Federal, é um documento que imprime rápido. Ali o que a gente consegue ver? Consegue comparar o que está no contrato social com o que está no CNPJ. Então, será que o endereço está correto? O endereço que está no contrato social é o mesmo endereço que está no CNPJ? Também consegue ver os sócios administradores, o capital social, o objeto da empresa. Então, assim, é ideal comparar o cartão CNPJ com o contrato social, com o estatuto. Outro documento, aqui no caso das sociedades, né? Certidão simplificada da junta. Eu falei ali que a gente tem que buscar o contrato social com a última alteração. Mas será que aquela é a última alteração? Às vezes não é. Então, para a gente saber se é realmente a última alteração, a gente pede essa certidão simplificada na junta comercial, que ali vai ver a gente vai conseguir todos os atos e ver o último ato. E aí a gente compara se aquela última alteração realmente é a última alteração que nos foi fornecida. Outro documento, a certidão de regularidade negativa do FGTS, também é importante para ver se não há débitos, né, de FGTS. Certidão de falência e recuperação judicial. Essa certidão aqui é uma daquelas certidões que eu falei antes do vendedor, que é obtida na esfera das ações no Tribunal de Justiça de cada estado, da comarca. Por quê? Se uma empresa está em recuperação judicial, por exemplo, ela não pode vender os imóveis. Tem que entrar, fazer um pedido judicial, enfim, tem toda uma lei específica. Então, é importante de saber se aquela empresa não está em recuperação judicial e se desfazendo do seu patrimônio. E, além de tudo isso, os documentos pessoais do sócio, dos sócios e daqueles que vão assinar a venda. Da mesma forma, e buscar as certidões, ver se não há dívidas também no nome dos sócios. Por quê? Porque se é uma empresa que está vendendo patrimônio, tá? A gente tem uma empresa, uma sociedade limitada vendendo patrimônio, lá com 2 sócios, ok? O imóvel é da empresa. Mas se um dos sócios tiver alguma dívida, pode ser que eventualmente recaia sobre a empresa. A gente tem o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, se a gente vê que o sócio não tem patrimônio, está todo na empresa, o juiz determina que então se pegue o patrimônio da empresa para pagar a dívida. Por isso a importância de ver também se os sócios não têm dívidas, mesmo que o imóvel é do CNPJ. E aí busca todas as certidões da mesma forma da certidão da pessoa física. E agora, por último, não. Ainda tem a questão do comprador, mas a questão de venda por procuração. Tá? Ainda vou falar um pouquinho da venda. Por procuração. Qual é o cuidado que tem que ter? Tá? A gente tem que ficar muito atento por venda por procuração. Por quê? A procuração pode ser revogada a qualquer momento. Então, vamos lá, a gente está negociando, fazendo toda uma transação com uma pessoa que tem uma procuração do vendedor. Será que essa procuração está válida? Eu posso dar uma procuração hoje e revogar amanhã. Então, o que é interessante de fazer? Além de buscar as documentações pessoais do procurador, para conferir se ele realmente é a pessoa que está ali na certidão, a gente vai buscar uma certidão atualizada dessa procuração. Onde? No mesmo cartório ou tabelionato que foi feita a procuração. Então, a pessoa vai te fornecer a procuração, vai pegar, vai entrar em contato com o tabelionato e vai pedir uma certidão atualizada para ver se a procuração está valendo. Tá certo? Isso é muito importante, para não ter problema de vender um imóvel com a procuração, que não é mais válida. E o vendedor vir depois e questionar. Claro que tem outras diligências que a gente pode fazer. Por exemplo, entrar em contato com o vendedor e ligar. Olha, estou aqui com fulano, ele tem uma procuração. Está valendo ela ainda? Né? Aí ele vai dizer que sim ou que não. Mas o ideal é ter essa certidão atualizada, sim. Busca ela no primeiro momento e lá, quando for fazer a escritura, solicita a certidão de novo e no dia que for assinar a escritura, liga para o tabelionato. Ó, a procuração ainda está valendo, porque nunca se sabe, né, como que isso, se isso ainda vai ser mantido por muito tempo.
E agora a gente vai falar um pouquinho, então, do comprador. O objetivo aqui foi falar mais, realmente, do vendedor, do imóvel, porque o comprador, vamos partir aqui do princípio, se for uma compra à vista, tranquilo, a gente vai tratar o quê? Os documentos do comprador, documentos pessoais, comprovante de residência, estado civil dele. Só que aqui o estado civil, se ele é casado, solteiro, não importa. Se ele está comprando e ele é casado e não trouxe a certidão de casamento atualizada, não importa, vai se comunicar o bem igual com o cônjuge dele numa eventual separação, falecimento, enfim, tá? O que vocês, né, têm que observar se for uma venda por financiamento ou se for um parcelamento direto com o vendedor. Então, na questão de financiamento, tem que observar toda a documentação, que vocês sabem, é óbvio, da questão da instituição bancária. Essa documentação é de responsabilidade do comprador. É ele que tem que saber, ele tem que ir atrás da instituição. Às vezes tem imobiliários, corretores que fazem isso, né? Mas é o comprador que tem que saber se ele tem se ele está apto para conseguir um financiamento. Então, ele tem que buscar essa documentação. E se for um parcelamento direto com o vendedor, aí sim, aí a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? A gente tem que pensar aqui numa garantia, né? E aí, vai pagar, não vai pagar? Claro que tem meios aqui, por exemplo, que normalmente é feito, né? Só vou te entregar a escritura com o pagamento. Mas tem alguns que dão a posse antes. Então, tem que ter um cuidado nisso, porque no momento que a pessoa já entrega a posse sem ter recebido todo o valor, depois para questionar isso é mais difícil. Então, aí, aqui neste caso, com relação à documentação com parcelamento direto com o vendedor, tem que se buscar a idoneidade financeira desse comprador, se ele tem realmente condições de pagar essa parcela, se ele tem outros bens para garantir, enfim, tem que fazer toda uma pesquisa, como a gente veio falando até agora, da mesma forma que foi buscar a certidão negativa lá do vendedor, vai buscar a certidão negativa desse comprador aqui para ver se ele não está devendo por aí, né? Senão, depois pode acontecer problema de não receber e ainda de não conseguir ter o imóvel de volta ou demorar muito para poder ter a posse novamente. Era isso que eu tinha para passar para vocês de conteúdo. Eu tentei ser sucinta, tá? Assim, na verdade, é muita coisa. Assim, a gente tem que entrar muito em certidões. Tem muita coisa que dá para conversar. Eu só quis trazer para vocês aqui alguns alertas, né? Algumas coisas importantes para não passar despercebido, tá? E agora eu estou disponível para perguntas, né? Eu não sei o pessoal agora que vai ver as perguntas. Que incrível, Vanessa! Que baita aula! Muito obrigada. Sim, estamos cheias de perguntas. Imagino, meu Deus. Encontrar umas perguntas aqui, porque o pessoal está com sede aqui de conhecimento, aproveitar para tirar dúvida. Aproveita também, toma uma aguinha, respira. Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa, tu é de onde? Ah, sim. O meu sotaque deve ter me entregado, né? Eu sou gaúcha. Tá? Ah, eu sabia, eu reconheço. Com certeza. Mas eu estou morando no Espírito Santo há 1 ano e meio. Então, eu fui para cá, meu escritório é em Vitória, né? Mas o meu sotaque não vai me deixar, não tem como. Eu sou gaúcha também, por isso que eu perguntei. A gente se reconhece. Meu chimarrão é todo dia, não tem. Tá certo. E aqui tá um frio, menina. Se não tiver chimarrão, não tem vida. Calor, bem calor. Então vamos de pergunta, pode soltar a primeira pergunta. Assim como a venda de automóveis, hoje já não há necessidade de reconhecimento de firma. Você acha que acontecerá o mesmo para imóveis? Eu não falei ali da questão, a gente tem o sistema tudo online hoje, né? A gente tem o e-notariado, que a gente entra e faz tudo online. Essa questão, por que o reconhecimento de firma, né? Para provar que eu acredito que isso vai evoluir mesmo. A gente entra, por exemplo, no e-notariado, a gente faz um cadastro rápido ali e faz tudo com assinatura digital. Não há reconhecimento de firma. Entende? Perfeito. Beleza. Assinatura por digital de proprietário vendedor não alfabetizado e com idade superior a 80 anos, viúvo, depende de alguém assinar como testemunha ou com responsabilidade. Esse aí, mais específico, não tem que É uma pergunta um pouco assim. Pergunta, Arnaldo. Aí assim, a gente tem várias coisas. A pessoa é analfabeta, né? Assinatura digital de proprietário vendedor não alfabetizado. Então, assim, é complicado. A questão da idade não tem tanta questão de vender ou não. Tem que ver se a pessoa é lúcida, tá? Então, assim, a gente tem que pensar numa coisa dessa, um instrumento público, né? E a assinatura digital, ele vai ter que fazer um cadastro, né? Isso, por exemplo, assim, a assinatura digital do e-notariado é um sistema no tabelionato, é feito tudo ali, e há uma verificação. Então, assim, no dia da assinatura do documento, é feita uma chamada de vídeo. Então, assim, não é tão simples assim, entende?
Claro, claro. Arnaldo, espero que tenha dado pelo menos para dar um. Depois eu de repente, assim, ó, o que a gente não conseguir responder, porque às vezes algumas coisas são muito específicas e até foge um pouquinho, assim, a gente pode responder depois, não tem problema, tá, Priscila? Claro, claro. Beleza, a gente separa assim. É que quando é bem específico, assim, precisa dar uma estudada claro, em cada particularidade, né? A vendedora PF está imóvel PF, porém com uma empresa inapta e com dívida de taxa de lixo. Pode ocorrer algum problema? É que assim, é isso que eu digo. Aí eu nem entrei na questão da pessoa, do empresário individual. Por exemplo, ela falou ali, vendedor PF com imóvel, pessoa física, porém com uma empresa inapta. Pois é. Aí essa empresa inapta, a dívida. Depende da dívida, se ela está prescrita, não está prescrita, a gente teria que analisar isso, tá? Mas assim, pode ocasionar alguma cobrança futura. Claro que de repente tem que ver valores, como eu falei antes. Qual é o valor dessa dívida, né? De repente dá para negociar, o próprio comprador vai lá e diminui do valor, enfim. Mas a gente tem que cuidar, eu não falei ali, por exemplo, do empresário individual. Empresário individual e pessoa física não tem diferença. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão de ser empresário individual ou só o profissional autônomo, tá? Comunica o patrimônio todo. Beleza. Havendo qualquer ação trabalhista, tirando-se objeto e pé, e em nenhum andamento processual consta o imóvel, pode-se fazer a venda em segurança? Pois é, o que foi que eu falei ali? A gente ali nas certidões trabalhistas, a gente tem duas. A do TST, que é onde já tem dívida, e a do TRT, que é para a gente ver se tem demandas. Aí cabe o estudo. Como eu falei, não é questão de segurança. A gente está tratando aqui de buscar sempre a segurança. Claro. 100%, Priscila, não tem. A gente sabe que não tem. Mas nesse caso aqui, tem que observar que dívida é, que valor é, será, em que andamento está, fazer uma análise. Aí vai depender se vai contratar um advogado para fazer uma análise, um contador para ver valores, enfim. Qual é o risco que envolve? A gente está falando de uma ação trabalhista de quanto? De quanto pode chegar essa demanda? De quanto é o valor do imóvel? Né? E aí ver, porque assim, se ela está ainda discutindo a demanda, não há impedimento de vender o imóvel, tá? A questão da fraude a credores é quando já está em cobrança, em execução. Só que assim, eu aconselho, mesmo que ainda não exista execução, sempre analisar com cautela, porque pode voltar e ser retroativo alguma coisa assim. Perfeito. Vanessa, pode falar um pouco vantagens de holding para imóveis em relação à tributação? Eu vou ficar devendo essa informação, porque isso é uma coisa muito específica de direito tributário e eu não atuo em direito tributário. Então, assim, não trabalho com holding, não trabalho com direito tributário. Perfeito. Um imóvel está com um documento no nome de um dos cônjuges. Esse cônjuge está impossibilitado de assinar por causa de uma doença tipo Parkinson. Ele pode ser vendido? Só com autorização. Se ele está impossibilitado de assinar, tem que ver assim, ele está lúcido ou não está lúcido, assim. Se ele está impossibilitado de assinar, porque o Parkinson é movimento. De assinar físico ou assinar mental, no caso. Se ele não está com problema de assinar somente, mas ele está lúcido, ele fala, ele não há problema de fazer isso. Aí o próprio no tabelionato eles fazem isso, de repente as pessoas não conseguem assinar, tá com algum problema, né? Claro. Agora, se ele está problema que não está consciente, não tem condições do negócio, aí só via autorização judicial. Entendi. Uma associação tem um imóvel em seu nome. Esse imóvel pode ser vendido em partes ou total? Imóvel, né? Para vender imóvel não pode ser partilhado. Então, assim, um imóvel urbano, a gente tem um terreno, a gente tem um prédio, né? Uma casa. Vamos tratar uma coisa mais simples. A gente tem uma casa, vai vender aquilo ali. Tem o imóvel rural. Aí, imóvel rural tem requisitos que pode ser vendido em partes. Então, vai depender do tipo do imóvel, tá? Se é um imóvel rural ou urbano. Tá. Porque não pode pegar um imóvel rural, um imóvel urbano, e ficar dividindo em terreninhos sem uma devida regularização. Existem outras formas, que é um desmembramento, enfim. Aí teria que fazer isso primeiro, antes de sair vendendo em partes. Perfeito. Pode fazer venda de um imóvel quando tem usufruto, porém a pessoa já faleceu e não averbaram a baixa. Temos que esperar a averbação? Assim, aí essa ideia é mais simples, porque aí pega o certidão de óbito e leva no registro de imóveis
isso é uma regularização bem simples, porque a pessoa faleceu, então usufruto vitalício até a morte dela. Então, só leva ela ao óbito, vai ser averbado o óbito e vai ser automaticamente cancelado o usufruto. E aí, depois disso, o imóvel está apto para venda. Beleza. Boa noite, boa noite. Excelente aula sobre a renúncia de usufrutos. Quais os documentos? Como é que funciona a renúncia de usufruto? Normalmente, o usufruto é feito por instrumento público. Então, a renúncia é da mesma forma. Então, tem que ir num tabelionato, ir no cartório, a pessoa que tem o usufruto, ir lá e fazer a renúncia. Olha, não quero mais. Então, é um documento feito no próprio cartório, no tabelionato. É uma escritura pública de renúncia de usufruto. Os documentos do usufrutuário, né? Os documentos pessoais dele, os documentos do imóvel, provavelmente uma matrícula atualizada, certidão de ônus e ações, toda essa documentação, e depois leva isso para o registro de imóveis. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Parabéns pela palestra, de grande valia esse tema. Quem é que não gosta de saber como vender melhor e como vender seguro, né? E com uma profissional incrível. É verdade que imóveis com valores abaixo de 30 salários mínimos pode ser registrado sem a obrigatoriedade da escritura pública? Pode ser feito um contrato de compra e venda, né? O Código Civil exige escritura pública acima de 30 salários mínimos. Hoje em dia é um pouco difícil de ter, mas pode acontecer. Então, isso é feito um contrato de compra e venda. Mas toda essa documentação que eu falei também é para um contrato de compra e venda. Então, assim, essa documentação, tudo isso é a segurança do negócio. Então, a gente pode fazer um contrato de promessa de compra e venda e depois a escritura. Para tudo isso, a gente tem que buscar essa documentação. Perfeito. Há algum meio de obter essas certidões em um único local ou site? Assim, ali eu falo, esse é o trabalho, né? Cada certidão é num lugar, é num site, é num órgão, eu deixei ali. Depois, até se o pessoal quiser, eu posso disponibilizar esse material. Priscila, não sei como é que funciona para vocês aí, para disponibilizar para eles, se quiserem. Claro, né? Claro. Porque ali, em cada slide, eu coloquei a certidão e o site, a certidão e o site. Então, assim, tem que ir atrás. Algumas, por exemplo, assim, alguns tabelionatos, por exemplo, que certidão de protesto, se é muito do interior, ainda tem que ir fisicamente lá buscar. Mas hoje em dia quase tudo é online. Perfeito. Então é isso. Tem mais alguma pergunta, Lucas? Ainda tem. Quando o imóvel é objeto de posse antiga, qual o procedimento para venda segura? O que a gente tratou aqui? A gente tratou do imóvel com matrícula. Então, assim, posse. Mas aí, assim, a gente tem que ver se o imóvel tem posse antiga, mas ele tem matrícula. Então, a gente tem que ver se como eu falei, a gente teria que fazer uma regularização. De repente, a pessoa é uma matrícula de que vai vender, aquelas coisas que acontecem, a gente sabe. Venda, contrato de gaveta, a pessoa tem a posse. Ela só pode vender a posse. Entende? Então, ela não vai conseguir fazer uma escritura de compra e venda, ela não vai conseguir nunca averbar na matrícula se ela não regularizar. Como que ela regulariza? Pegando o antigo proprietário, passando dele para o atual, ou uso capião, ou regularização fundiária, ou outras formas que existem de regularização. Aí teria que olhar o caso específico. Perfeito. Parabéns, muito clara, gostei muito. Tá cheio de elogios, como diria a nossa CEO, tá chuva de palmas essa live. O pessoal tá enchendo de elogios, dizendo que tá incrível. E para o pessoal que não assistiu, o pessoal vai ficar aqui no canal do Homer, tá? Vai ficar salvo para vocês poderem assistir esse aulão que foi assim, espetacular, deu para tirar várias dúvidas. Para o pessoal que preencheu também, para depois pegar o certificado. Vanessa, muito obrigada, foi incrível, obrigada por aceitar esse convite. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aí ficou super claro, não se arrependeu, aproveitaram para tirar as dúvidas. Seja bem-vinda, volta outras vezes, tá bem? Muito obrigada, Priscila, agradeço pelo convite mais uma vez do Homer. E eu estou aqui disponível para mais alguma aula, algum evento. Eu acho que quanto mais a gente compartilhar conhecimento, é melhor para todo mundo. Né? E como tu falou no começo, né? Os negócios imobiliários é que movimentam a economia. Então, eu estou aqui numa cidade litorânea, Vitória, Vila Velha. Então, assim, aqui realmente a gente vê isso mais à flor, assim, né? E eu acho que quanto mais profissionais, mais corretores de imóveis capacitados, é melhor para todo mundo. Com certeza, com certeza. Tá cheio. Nossa equipe está colocando todos os elogios para vocês. Muito legal. Muito obrigada. Agora eu vou dar